Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Ontem deu um vendaval aí, uns 10 minutinhos só de vendaval, mas foi muito forte, né? Caiu árvore. Hoje teve gente procurando tampa de caixa d'água no vizinho. Muitas árvores caíram em cima de poste, então tá sem internet, muitos pontos da cidade sem energia. Tá bom? Eu tive que sair de carro, eu coloquei na rádio do carro. Falou que os ventos aqui na Zona Sul de São Paulo chegou a 105 quilômetros por hora, né? E a cidade não está acostumada com esse vento forte aí, não. E aí deu essa algazarra toda aí. Enfim, fiquei sem internet, não consegui enviar, sem energia. Agora, ainda assim, eu estou sem energia, sem internet. Estou usando aqui a luz da janela, né? Abri a janela aqui, tá de dia. Então eu vou conseguir gravar. Eu espero que eu consiga enviar essa mensagem, porque há 4 anos que eu estou com o canal, né? E nunca faltou um dia de ter o estudo diário, né? Das escrituras. Muita gente está perguntando para mim, você está bem, né? No WhatsApp. O WhatsApp também, a TIM tá ruim, tá oscilando. Muitos pontos aí não tem, não tá pegando mensagem. Então, eu não sei se eu vou conseguir enviar essa mensagem aqui. Mas quero que fique cada dia, né? Mesmo com os obstáculos, talvez fazer uma mensagem mais curta, talvez se eu conseguir um ponto de internet, conseguir enviar, tá bom? Então é isso que aconteceu aí. Em alguns lugares da Ásia, esses ventos chegam a 300 e poucos por hora, né? Aqui chegou a 105 e já foi um estrago tão grande assim. Vamos lá para o nosso estudo de hoje, então. Eu vou compartilhar com vocês aqui terceiro Nef, capítulo 19. No capítulo anterior, Jesus Cristo ele sobe aos céus. Então, nesse momento aqui, a analogia que eu quero fazer é que eles ficaram sozinhos sem Jesus, tá bom? E existe o dia do teste e existe o dia de preparação, né? O teste que eu falo é a hora da prova, né? Tem a hora que é a hora da prova do vestibular, então não é hora de estudar na hora do vestibular, na hora da prova ali, é a hora de fazer. Inclusive, por exemplo, se você está em sala de aula, você pergunta as coisas para o professor, ele está ali para ensinar. Mas no dia do teste, no dia da prova ou no dia do Enem, você não tem consulta, né? Você não tem como consultar ali. Então, é o dia da prova. Então, a gente vai para a igreja, aprende sobre o evangelho, a gente aprende do evangelho no lar, lendo as escrituras por meio dessa mensagem. Então, tudo isso é uma preparação para que um dia nós sejamos testados, provados, colocar à prova aquilo que nós sabemos. Tá bom? Então, nós aprendemos e chega a hora de colocar à prova. Tem até uma escritura aqui que eu lembrei, Abraão 3, versículo 24 em diante aqui, diz assim, quando Deus ele faz essa terra aqui, ele diz o seguinte, desceremos, pois há espaço lá, e tomaremos destes materiais e faremos uma terra onde estes possam habitar. E assim os provaremos, para ver se farão todas as coisas que o Senhor Deus lhe ordenar. Então, nós vivíamos na presença de Deus, Deus preparou essa terra, para que nós pudéssemos habitar. E ele quer ver como nós vamos se comportar sem estar na presença dele. Como que os filhos se comportam longe dos pais. Essa é a questão aqui. Então, tem o dia de preparação, de estudar, e tem o dia da prova, que é nas adversidades do mundo, tá bom? Então, eu estou comparando isso porque Jesus Cristo estava presente ali, ensinou muitas coisas a ele. E agora que Jesus Cristo foi embora? Qual é a atitude daqueles que ficaram? Tá bom? Vamos lá aqui, então, capítulo 19, versículo 1 em diante. E então aconteceu que depois de haver Jesus subido ao céu, a multidão dispersou-se cada homem, acompanhando sua mulher e seus filhos, e voltou para sua casa. Será que eles iriam conseguir dormir? Depois de tantos ensinamentos, depois de ter estado ali na presença de Jesus Cristo, eu não iria conseguir. Eles também não conseguiram, na verdade. Foram para casa, mas eles fizeram outro tipo de coisa, tá bom? Com certeza foi um dia grandioso, né? Eles deveriam estar bem cansados, mas não foi isso que eles fizeram. Eles não foram dormir para no outro dia, porque a promessa era que no outro dia o Senhor voltaria com eles. Então, o versículo 2 aqui diz o seguinte: e imediatamente se espalhou entre o povo, ainda antes do anoitecer, a notícia de que a notícia de que a multidão vira Jesus.
e que ele ministrara entre eles, e de que também lhe apareceria a multidão no dia seguinte. Então veja, né, eles não descansaram, eles ficaram a noite inteira pregando, compartilhando com as outras pessoas que eles viram Jesus, e que no dia seguinte Jesus iria aparecer novamente. Isso para quê? Para que mais pessoas pudessem ter a oportunidade de ir e estar com Jesus. O versículo 3 diz: sim, mesmo durante toda a noite espalhou-se a notícia concernente a Jesus, tal ponto que espalhou que houve muitos, sim. Grande foi o número dos que labutaram afanosamente toda aquela noite, a fim de poderem estar na manhã seguinte no lugar onde Jesus apareceria à multidão. Então a gente vê aqui que eles não descansaram, labutaram, trabalharam a noite inteira ali, chamando mais pessoas, pessoas se preparando para estar com Jesus no dia seguinte ali. Então é algo bem interessante aqui. Parecia uma obra missionária, né? Eles estavam fazendo uma obra missionária, compartilhando que Jesus Cristo veio e que iria voltar novamente. Sim, também nós devemos compartilhar sobre a volta de Jesus. Nessa última conferência, o presidente Nelson também falou sobre a volta de Jesus. Eu gostei bastante, né? Eu senti um calor muito gostoso na mensagem da conferência geral. Vamos lá, versículo 5 em diante aqui. Eis que a multidão era tão grande que eles fizeram com que fossem separadas de 12 grupos. Aqui está falando que a multidão, então, no dia seguinte se reuniu para esperar Jesus ali. Só que aqui tinha os apóstolos, né, que Jesus Cristo havia escolhido, os 12 discípulos. E é até mencionado aqui o nome deles, no versículo 4, é mencionado o nome de cada um deles aqui, dá 12, né, contando com Nefe aqui, dá 12 discípulos que ele escolheu. E esses discípulos, então, quando chegam lá e aquela reunião, todas aquelas pessoas reunidas, eles dividem ele em 12 grupos, né, para que cada um dos discípulos pudesse, então, estar em um daqueles grupos, tá bom? Para ensinar. Interessante que eles tomam a iniciativa, eles começam, então, a ensinar os que se reuniram aqui, ó. E os 12 enviaram ensinar a multidão. E eis que fizeram com que a multidão se ajoelhasse por terra e orasse ao Pai em nome de Jesus. E os discípulos também oraram ao Pai em nome de Jesus. E aconteceu que levantaram e ministraram entre o povo. E depois de haverem ensinado aquelas mesmas palavras que Jesus dissera, em nada variando das palavras de que Jesus proferia, eis que se ajoelharam novamente e oraram ao Pai em nome de Jesus. E oraram por aquilo que mais desejavam, e desejavam que o Espírito Santo lhe fosse dado. Então, aqui a gente vê o desejo, né, da multidão, o que mais eles buscavam. Normalmente, pelo que você está orando, pelo que eu oro, o que eu busco na minha vida. Aqui a gente viu que o desejo maior, o que eles mais queriam era o Espírito Santo com eles. Então, eles estavam orando pelo aquilo que eles mais desejavam, né? E aqui também tem o detalhe que os discípulos, eles ensinaram as mesmas coisas que Jesus, não variando nenhuma palavra, não precisa inventar nada, né? Às vezes a gente acrescenta coisa, não pode. Aqui está falando realmente do que Jesus Cristo ensinou. Esse é o mais importante, tá bom? Então eu achei muito bom aqui. Continuando aqui, eles pediram então o Espírito Santo. Vamos lá, versículo 10 em diante. E depois de haver assim orado, desceram às margens das águas e acompanhado da multidão. E aconteceu que Nefe entrou nas águas e foi batizado. E ele saiu da água e começou a batizar, e batizou todos aqueles que Jesus escolhera. E aconteceu que depois de todos terem sido batizados nas águas, o Espírito desceu sobre eles, e fizeram-se cheios do Espírito e fogo. Então veja que após o batismo eles se encheram ali do Espírito Santo. Vou terminar por aqui, né, porque eu quero fazer a mensagem curta para ver se eu consigo um ponto de internet e enviar. Essa parte de estar cheio do Espírito, né? O que é estar cheio do Espírito? Será que é falar em línguas ou coisa assim? Bom, se você está cheio do Espírito, olha só quais são os frutos do Espírito. Você está cheio do quê? Lá em Gálatas 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então,
Se eu estou cheio do Espírito de Deus, eu estou cheio de caridade, eu estou cheio de amor, eu estou cheio de paz, tá bom? Então esse é o fruto do Espírito, tá bom? Bom, então vamos finalizar por aqui. Gratidão por mais esse dia aqui. Espero que essa mensagem consiga chegar até vocês e a de domingo também, né? Vou gravar, espero que eu consiga um ponto de internet para enviar. Gratidão por todos os dias estarmos estudando juntos aqui. Compartilhe essa mensagem com vocês. O mais importante, eu acho que nessa mensagem que me tocou, foi o ponto que Jesus não estava entre eles e eles estavam trabalhando, fazendo a vontade de Deus, compartilhando o evangelho, convidando outros para vir e estar com Jesus. É isso que nós devemos fazer. Então existe a hora de ser treinado, né? Essa própria mensagem pode ser um treino, né? Mensagens que estamos recebendo, informação, mas depois precisamos colocar em prática. Então existe a hora da prova, né? A hora de colocar em ação, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.